Vamos lá, hoje é a última mensagem dessa série Aos Amigos do Reino, uma série onde nós mergulhamos na carta de Paulo aos Filipenses. E olha só que interessante, parabéns para você que esteve conosco ao longo dessa série. O que nós fizemos juntos? Nós lemos a carta inteira de Paulo aos Filipenses. Nós mergulhamos ao longo dessa carta, uma carta de amizade, onde ele escreve aos queridos amigos e amigas que estão lá em Filipos, e ele nos ensina a vivermos com sinceridade a palavra grega koinonia, que é comunhão, que é parceria, que é a amizade fundamentada no Evangelho e no amor de Cristo Jesus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo parecidos com Cristo Jesus, em humildade e em serviço, porque ele se fez servo e ele veio nos salvar. Então Paulo encerra agora essa carta de amizade fazendo o quê? Agradecendo a generosidade dos filipenses. Mas o grande ponto dele é ensinar a igreja como nós podemos viver plenamente satisfeitos. Então hoje a gente vai refletir sobre o segredo de uma vida contente, de ter uma vida satisfeita. Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no último capítulo de Filipenses. Filipenses é uma carta curtinha, são 4 capítulos. Você pode ou abrir a sua Bíblia, ou ligar o seu dispositivo eletrônico, ou ainda acompanhar o texto que vai ser projetado aqui. Filipenses capítulo 4, nós leremos do verso 10 até o verso 23. Verso 10 até o verso 23, diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, dos meus desafios, das minhas adversidades. Versículo 15, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, e em todo momento que eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta, de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Vamos orar? Santo, santo, santo e eterno Deus, agora nós estamos diante da Tua palavra final aos Filipenses, e queremos Te agradecer por esse tempo onde nós meditamos sobre essa pequena carta, e pedimos agora, Santo Espírito de Deus, que venha trazer discernimento e sabedoria aos nossos corações, para que cada pessoa aqui nessa manhã possa aprender o segredo de viver contente, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Bom, eu disse para você que esse texto é um texto de agradecimento. Mas se você perceber, ao longo do texto, embora Paulo diga
claramente que ele esteja alegre com os filipenses, em nenhum momento ele agradece explicitamente aos filipenses. Em nenhum momento ele diz, muito obrigado, meus amigos e minhas amigas filipenses, por suas ofertas. Isso é interessante, que a gente para pensar qual que seria a razão de Paulo não falar, galera, muito obrigado. Meus amigos e amigas, muito obrigado. Seria porque Paulo era um ingrato? Longe disso, nós percebemos na carta. Seria uma espécie de graça ingrata? Não. Então por que ele não diz claramente muito obrigado? Eu acho que eu sei a resposta. Ou pelo menos conjecturo ser a resposta. Elogiar não é fácil. Elogiar é difícil. Como assim, pastor? Coloque-se no lugar de Paulo. Eu fiz esse exercício ao preparar a mensagem e me coloquei no lugar de Paulo. Como é difícil elogiar alguém? Mas em que sentido eu estou dizendo? Vou te dar um exemplo mais concreto. Sou pastor e o fato dessa vocação me dá o privilégio de receber vários convites para almoços e jantares. Maravilhoso isso. E quem me conhece sabe que eu sou amigo da mesa, amigo da festa, amigo da comunhão. Não precisa ser nada chique, pode ser um cafezinho na cafeteria, ao redor da mesa, me chama que eu vou. E eu aprecio isso demais, os convites para estar na casa de amigos e amigas. E principalmente quando a pessoa cozinha alguma coisa. Ela fala assim, eu cozinhei isso, pastor. Puxa, ainda mais eu aprecio. E a educação de berço que eu recebi dos meus pais me ensina a fazer o quê? A você agradecer. Mas sabe qual que é o desafio? Qual o desafio do elogio? É fazer isso sem segundas intenções. Esse é o ponto. Trazer um elogio sem segundas intenções. Porque eu descobri muitas coisas, na verdade duas importantes, ao estar almoçando e jantando na casa de amigos. Se eu elogiar um prato, e eu elogiar muito bem esse prato, as minhas chances de eu ganhar mais um pedaço aumentam significativamente. Já descobri isso. Se eu elogiar muito a hospitalidade, a probabilidade de eu receber um novo convite para um jantar ou almoço também aumenta. Então aí que fica a dificuldade, porque eu vou confessar aqui o meu pecado, meus amigos e minhas amigas. Se vocês me oferecerem uma banoffee, uma torta holandesa ou uma torta de limão, eu vou elogiar com segundas intenções. Confesso o meu pecado, eu vou elogiar muito para ver se vem mais um pedacinho, eu vou elogiar muito. E aqui está o desafio de Paulo, porque eu estou usando essa ilustração simples, né, e talvez superficial, porque Paulo, ele quer agradecer genuinamente os filipenses pela oferta generosa, mas Paulo não quer trazer o peso para os filipenses, parecendo que Paulo esteja sendo um mimizento, um vitimista, ou um cara que fica só pedindo, e Paulo também não quer fazer com que gere uma obrigação aos filipenses. Então, por isso que elogiar é difícil. Paulo também não quer parecer ingrato, porque se ele não elogiar, vai parecer que ele é arrogante, que ele não ligou pela oferta que ele recebeu dos filipenses. Então, Paulo está nesse dilema. Como elogiar é difícil. Como elogiar é difícil. Então, Paulo vai equilibrar o seu agradecimento, colocando foco naquele que supre todas as necessidades. Por isso, na primeira parte desse texto, dos versos 10 ao verso 13, Paulo parece minimizar essa ajuda recebida de Filipenses. Para então, no segundo bloco, a partir do verso 14, aí sim ele vai elogiar ricamente a atitude dos seus amigos e de suas amigas. O primeiro bloco que a gente percebe aqui no texto de Filipenses, ele se encontra ali nos versos 10 ao verso 13. Eu estou colocando aqui para os irmãos apenas 2 versos, que é o verso 11 e o verso 12, e Paulo se alegra muito com o fato de que quando os filipenses tiveram a oportunidade, eles enviaram ajuda, enviaram suprimentos, por meio de Epafrodito. A gente já conversou sobre Epafrodito nos últimos encontros, mas ao mesmo tempo não era essa a experiência de necessidade que leva Paulo a se alegrar com a doação de seus amigos e amigas.
Muito pelo contrário, Paulo está dizendo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só que interessante. Ele é grato, mas ele está falando, não por isso está a minha alegria. Eu já passei por coisas fáceis e por coisas difíceis. O histórico de vida narrado aqui em Filipenses, bem como em outras cartas, talvez como de Coríntios, que fala muito, revela que Paulo passou na pele situações como fome, sede, sono, falta de abrigo, falta de roupas, circunstâncias extremas como espancamentos, apedrejamento, prisões, ele está escrevendo isso dentro de uma prisão, naufrágios, e também momentos que ele diz que foram momentos de fartura, momentos que foram de abundância. E Paulo tem algo importante para nos ensinar quando ele diz que conhece a experiência de ambos os extremos. Eu sei o que é fartura, eu sei o que é necessidade. E ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente nessas duas situações. E o verbo aprender que surge nesse texto, ele está relacionado a uma experiência de prática. Isso nos revela que esse aprendizado não vem num passo de mágica. Eu me tornei cristão, então a partir de amanhã eu já sei o segredo de viver contente. Não, é um aprendizado. E esse aprendizado tem que passar por situações difíceis. É no deserto que a gente aprende, é na dor que a gente reflete, é no processo, e que leva tempo, que exige prática, que entre erros e acertos, nós vamos aprendendo lições duras sobre o que é viver contente, em quaisquer circunstâncias. Ele diz, em qualquer circunstância. Paulo não foi um reclamão. A gente não vê um Paulo reclamão, a gente não vê um Paulo murmurador. Poxa, essa carta também é conhecida como carta da alegria, e ele está preso, está alegre, está agradecido, está feliz, está olhando para o Evangelho, e tem gente que o mundo acaba porque a internet cai. Nossa, eu vou reclamar para Vivo, a minha vida não vai mais acontecer, porque eu tenho que entrar no Twitter, porque o WhatsApp caiu por 30 minutos e eu vou morrer. Gente, ele está preso, e ele vive alegremente. Ao mesmo tempo, Paulo também não é um cara mimado, que precisava receber presentinhos para ficar contente. Não, ele fala, eu não preciso disso, eu agradeço, mas eu sei me adaptar. Sabe por quê? Porque Paulo não era vítima das circunstâncias. Paulo desenvolveu uma vida onde ele se tornou vencedor delas. E olha só, isso que ele nos ensina hoje. Não seja uma vítima das circunstâncias, mas um vencedor delas. Não se coloque como vítima, mas em Cristo Jesus, torne-se vencedor das circunstâncias. Aprenda, lembrando que aprendizado é processo, a se adaptar em toda e qualquer circunstância. Ok, eu estou num momento de abundância e de fartura, glória a Deus, obrigado. Eu quero aprender a viver uma vida de gratidão e adoração nessa fase da vida. Eu estou recebendo tribulações e adversidades, glória a Deus. Eu quero aprender, Deus, a ser resiliente, a ser paciente, a ser mais parecido com Cristo Jesus nos sofrimentos de Cristo. Eu quero aprender, é processo. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. E contente, não pense contente como um sinônimo superficial de felicidade. Muito embora seja também. Mas contente tem a ver com contentamento, com preenchimento, com completude, com satisfação. Então, se eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa que tem um conteúdo satisfeito, você é uma pessoa que está completa e satisfeita em qualquer fase e situação da sua vida. E essa é uma palavra muito cara, essa é uma palavra muito importante. Os filósofos estoicos da época de Paulo adoravam essa palavra, porque no grego koiné, utilizado na filosofia antiga ali, contentamento significava autossuficiência. Então eles adoravam isso. Eles falavam assim, de acordo com o exemplo, por exemplo, dos discursos de Epíteto, filósofo estoico, a pessoa poderia ser autossuficiente. Você consegue ser autossuficiente, de acordo com essa filosofia, a partir dos seus julgamentos internos. Então, se você tivesse um julgamento bom diante de uma adversidade, a sua autossuficiência
geraria uma força do pensamento positivo que levaria você a viver contente. Só que aí mora um probleminha. Se o nosso contentamento depende de nossos desejos serem atendidos, então nós estamos destinados a ficarmos insatisfeitos. Porque estar contente não depende de ter tudo o que você quer. Eu preciso te dizer isso. O contentamento não virá para a sua vida se você achar que o resultado do contentamento é ter tudo o que você deseja. Eu e você sabemos disso. Porque quanto mais nós temos, mais nós queremos. É uma insaciedade. Quanto mais conseguimos, mais queremos ter. E quando percebemos, nós estamos num ciclo de insatisfação. Já conheceu pessoas que têm muitas coisas, e são insatisfeitas? Já conheceu esse tipo de pessoa? Por outro lado, você já conheceu pessoas que não têm quase nada, têm só o necessário e são completas e satisfeitas? Percebe? Qual que é o segredo? Essa é a nossa pergunta. Qual que é o segredo do contentamento? Qual que é o segredo de viver contente? Sobre desejos, e todos nós temos desejos, né? A questão é como nós lidamos com eles. Eu quero citar C.S. Lewis, que diz algo maravilhoso. Olha só o que ele diz. As criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Então nós temos desejos, dos quais eles devem ser satisfeitos. Aí o Lewis continua. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida. Existe uma coisa chamada leite. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Agora, olha só o que ele diz. Se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se existe algo no meu e no seu coração que não pode ser satisfeito aqui, é porque ele só pode ser satisfeito na transcendência, por algo transcendente. Se os estoicos defendiam uma autossuficiência interna, ou se, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas os estoicos, a gente está distante deles há 2000 anos atrás, vamos para a pós-modernidade então, que defende o poder do pensamento positivo. Alguns anos atrás, lá em 2007, Sucesso, best-sellers, aquele livro, O Segredo, lembra? O que era o segredo da vida? Era o pensamento positivo que está dentro de você. Paulo nos ensina, não. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Mas, eis o verdadeiro segredo. Nós somos suficientes em Cristo Jesus. Então, Paulo nos dá a resposta. Paulo aponta o problema, mas ele aponta a solução. Nós não somos autossuficientes em nós, mas nós somos suficientes em Cristo Jesus. E sim, porque Cristo Jesus existe dentro de nós, nós temos então, olha só, se Jesus vive no seu coração, se Jesus vive em nós, nós temos dentro de nós o segredo para a vida contente, em toda e qualquer situação. Nós temos os recursos, e aí não importam as circunstâncias. Eu viverei contente, você viverá contente, nós viveremos completos, porque... Vamos dizer juntos o verso 13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu essa frase? Talvez você não tenha tradição cristã, você já viu essa frase em adesivo, já viu essa frase em para-choque de caminhão. E aí você fala assim, poxa, essa frase é legal, tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa frase nasce à luz dos versículos que a gente acabou de ler. Seja em momentos de fartura, principalmente nos momentos de necessidade, eu e você temos algo aqui dentro do peito, onde nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a realidade interior. E que vai resultar num estilo de vida exterior. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. Viva a partir dessa realidade. É real. Jesus está dentro de nós. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é onipotente. E tudo nós podemos nele. Então, na segunda parte do texto, Paulo narra a participação dos filipenses. E a abundância que vem de Deus. E aqui ele, agora sim, a partir do versículo 14, ele começa a levantar um baita elogio. Porque ele começou dizendo, olha,
Eu e você, nós podemos em Cristo Jesus. Entenderam? Agora, a partir disso, eu quero sim elogiar vocês. Agora, a partir disso, eu quero dizer o quanto vocês foram importantes. Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Eu estava sofrendo, eu estou sofrendo, e vocês sofreram junto comigo. Dentre todas as igrejas da Macedônia, ali daquela região, só vocês se importaram, só vocês enviaram presentes para mim, suprimentos para mim, auxílio financeiro para mim, e partilhar, é o verbo koinonia, é dividir, é comunhão, é parceria, é relacionamento. Vocês são os meus amigos do reino. E isso fez toda a diferença no ministério de Paulo. Isso fez toda a diferença na propagação do evangelho. Por isso que Paulo está elogiando eles. E aí Paulo continua no versículo 17. Não que eu esteja procurando ofertas. Olha de novo, ele falou, não que eu esteja aqui pedindo para vocês mais um pedacinho da torta holandesa. Não é isso. Né? Mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Eu recebi tudo, e ele diz, e o que eu tenho é mais que suficiente, eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Os auxílios dos amigos filipenses supriram Paulo? Sim. O auxílio dos amigos filipenses deu a Paulo recursos necessários para propagar a missão? Sim, também. O que Paulo quer dizer, então, que foi creditado na conta deles? É que a maior contribuição que aconteceu ali, foi a partilha que foi realizada para o reino de Deus. Muito embora Paulo tenha recebido a ajuda, os próprios filipenses foram edificados ao tomar essa decisão, ao se envolverem, ao se engajarem na obra do reino de Deus. O presente, para Paulo, era na verdade um lucro muito maior para os próprios filipenses, pois eles entenderam que era uma amizade fundamentada no Evangelho. Quando a gente olha lá em 2 Coríntios capítulo 8, a gente percebe que a comunidade filipense não era rica, ela não era uma comunidade, pelo contrário, era uma comunidade pobre. Então eles foram generosos com aquilo que eles nem tinham, com a pobreza deles, mas eles entenderam que eles eram amigos e amigas do reino. Eles entenderam o que era viver uma vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, fazendo uma referência a Romanos capítulo 12, é assim que nós devemos viver, como sacrifício vivo e agradável a Deus. Eles viviam não como amigos do mundo, eles viviam como amigos do reino de Deus. Paulo é meu amigo. Os filipenses são meus amigos, Epafrodito é meu amigo, Evódia e Sinti, que estão ali brigando ali, mas elas são minhas amigas, eu quero que elas se resolvam ali. Nós somos parte do reino de Deus. E qual que é o resultado desse estilo de vida? Surge no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse estilo de vida resulta em uma abundância esmagadora, porque são as riquezas de Cristo Jesus derramadas na vida da igreja. O foco não está nas riquezas deste mundo, no conforto. Esse texto não é um texto que endossa uma teologia da prosperidade, pelo contrário, diz que o fato de vivermos como amigos do reino, fundamentados no Evangelho, quando nós passamos por sacrifícios, quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por dificuldades e circunstâncias adversas, é o próprio Deus quem vem suprir as nossas vidas. É o próprio Deus que vem cuidar de todas, a Bíblia diz, todas as nossas necessidades. Depois em casa, pega um lápis, pega uma caneta, volta para esse texto e vai circulando a palavra necessidade. Aí você vai vendo, nossa, parece bastante nesse texto. Aí depois você vai circulando a palavra todas. E aí você vai vendo que Deus supre tudo e não falta nada. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você. Os filipenses deram de sua pobreza para Paulo e Deus supriu as necessidades com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Como que a gente aplica isso nas nossas vidas hoje? Como amigos e amigas do reino? O que a gente faz com essa mensagem poderosa de uma pobreza que é suprida por uma riqueza que vem do próprio Deus? Nós aplicamos quando respondemos a seguinte pergunta: qual pobreza
a sua riqueza supre? Pensa aí. Qual pobreza você, como membro da família, amigo e amiga do reino de Deus, a sua riqueza supre? Existe uma dinâmica no reino de Deus, onde as suas gloriosas riquezas, elas são derramadas sobre a igreja, de modo que é possível não haver pessoas necessitadas no reino de Deus. Aliás, esse é o retrato da igreja primitiva lá em Atos. Tanto Atos capítulo 2 quanto Atos capítulo 4, a gente lê e a Bíblia afirma que todos se mantinham unidos, compartilhando tudo em comum e não faltava nada para ninguém. Ninguém passava por necessidade. Deus derrama as riquezas gloriosas dele em Cristo Jesus para que possamos suprir as pobrezas dos nossos amigos e amigas do reino. E isso, eu vou te dizer uma coisa, se você está pensando só no aspecto financeiro, é muito além do aspecto financeiro. Vai mais. O aspecto financeiro é importante? Claro que é, mas as riquezas de Deus em Cristo Jesus se referem também aos dons e talentos que o Espírito Santo derrama sobre os amigos e amigas do reino, que Ele derramou sobre a vida de cada um de vocês. Talento que você tem e que talvez eu não tenha. Talento que a Evânia tem e que é diferente do talento da Raquel, que é diferente do talento do Marcelo, que é diferente do talento do Anthony. Mas quando nós estamos unidos na dinâmica da família, do amigos e amigas do reino, as riquezas de vocês vão suprindo as pobrezas dos outros. De novo eu te pergunto, qual a pobreza que a sua riqueza supre? Por exemplo, a pobreza que a minha riqueza supre está na área das informações e do conhecimento teológico. Eu tenho prazer de ensinar, eu tenho prazer de expor a palavra, de pregar a palavra, de observar os detalhes, de ensinar, de trazer uma educação cristã. E eu creio que Deus me deu esse dom de direção e de ensino na exposição da palavra. Eu amo compartilhar o Evangelho de Jesus. Eu amo ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Existem várias áreas da vida pastoral. Né? Tem a área de aconselhamento, tem a área de ensino, tem a área de exposição da palavra, tem várias áreas. E a gente faz sempre uma análise da nossa jornada, e uma das coisas que eu acho que Deus me deu um dom, e que eu gosto de fazer, é responder perguntas. E não é gostoso? A gente estava em aula aqui uma hora antes do culto, né? E as pessoas vêm, pastor, eu estou com uma pergunta aqui, me mandam às vezes um WhatsApp, eu estou com uma dúvida. Gente, eu amo isso, eu amo, é um prazer, a gente vai aprender juntos sobre a palavra de Deus. Essa é a riqueza que foi entregue a mim para suprir a pobreza na área das informações. Existem outras pessoas aqui nessa comunidade que suprem a pobreza da carência. Porque são pessoas aqui ricas em amor, na amabilidade e que literalmente gostam de abraçar, acolher, percebem emocionalmente quem não está bem e falam assim, eu preciso conversar com você, eu preciso te abraçar, está acontecendo alguma coisa? Essa é a riqueza da amabilidade que supre a pobreza da carência. Também existem aquelas pessoas que suprem a pobreza artística com uma riqueza cultural, aqui na nossa comunidade. Pode ser alguém que seja rico na área musical, tem gente que seja rico na área, ou rica na área artesanal, que faz coisas incríveis e que abençoa artisticamente a vida de outras pessoas, mostrando aquilo que é belo e glorifica a Deus. Talvez, como a gente percebeu muito bem ontem, a sua riqueza seja a gastronomia e culinária, né? Que supre a pobreza de tantas pessoas como eu, que tem dificuldade de fritar um ovo. Né? Então, a sua riqueza da gastronomia e culinária supre a pobreza. Qual é a pobreza que a sua riqueza supre? Reflita nisso. Deus entregou dons e talentos a todas as pessoas. Qual é a pobreza que a sua riqueza supre? Deus deseja fazer de nossas vidas um canal de gloriosas riquezas em Cristo Jesus para suprir todas as necessidades dos amigos do reino. Ninguém passa por necessidade. Hudson Taylor, missionário na China,
foi mais de 10 vezes na China, entre indas e vindas, doenças, perda de esposa por doença, perda de filhos por perseguições. Hudson Taylor disse o seguinte: confie nisso. Quando a obra de Deus é feita à maneira de Deus, para a glória de Deus, não faltará suprimento de Deus. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Confie nisso. É o que a Bíblia diz. Quando a obra de Deus é feita de acordo com a vontade de Deus, quando ela é feita para a glória de Deus, nunca faltará suprimento da parte de Deus. E a nossa fonte está em Deus. Por isso que Paulo conclui com uma doxologia no versículo 20. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Porque é o nosso Deus e Pai que é provedor de todas as coisas. E nele nunca vai faltar nada. Ele é o provedor de tudo aquilo que a gente precisa. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos supre, Ele é a razão do nosso contentamento. Nós somos autossuficientes somente na suficiência de Cristo Jesus. Do contrário, ninguém é autossuficiente. Nós só somos autossuficientes na suficiência de Cristo Jesus. É Ele quem supre todas as nossas dificuldades. Concluindo, a carta da amizade termina da mesma maneira como começou. Isso é fantástico. Com uma saudação a todos os amigos e amigas do reino de Jesus. O último verso afirma, esse é o último verso da carta: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. A palavra espírito está no singular. Um espírito numa comunidade. Um espírito no vocês. Um espírito no nós. Um espírito numa família. Isso está ecoando o que Paulo já havia dito lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. Permaneçam firmes num só espírito. Num só espírito. A verdadeira marca dos amigos do reino é a permanência firme na graça de Cristo Jesus. Não individualmente, não separados, não distantes. Nós não fomos feitos e nem desenhados para viver uma vida distante, individual. Pelo contrário, juntos, numa só verdade, num só amor, num só espírito. Por que a gente está refletindo e concluindo essa reflexão sobre amizade? Por que nós estamos juntos aqui nessa manhã? Por que intencionalmente nós estivemos ontem à noite rindo, comendo e compartilhando a vida numa festa caipira? Por que caminhamos ao longo dos meses refletindo sobre essa carta, a carta da amizade? Por que desafiamos a igreja a convidar amigos e amigas para jantares, para uma caminhada no parque, para um cafezinho? Por quê? Porque a união com Cristo Jesus é uma existência comunitária. A união com Cristo Jesus é uma existência comunitária que envolve todos os cristãos que estão no reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de amigos. Não existe outro reino. O reino de Deus é um reino de amigos. Por quê? Porque Cristo Jesus, ao dizer para os seus discípulos, Ele falou: eu não os chamo mais servos, eu os chamo de amigos. Vocês são meus amigos. Venham, vivam comigo, compartilhem a vida comigo, pois eu estou criando um reino. O reino de Deus é um reino de amigos. Amém? Essa série termina aqui. Mas os amigos do reino marcou a nossa história e ela só desenvolve daqui para frente. A partir dessa série, a nossa realidade como amigos e amigas do reino aqui na IP Park muda. Aqui não tem mais nenhum estranho, até porque eu e você não somos mais estranhos em Cristo Jesus. Nós somos chamados filhos e filhas. Então, a partir dessa série, a gente continua desenvolvendo a amizade fundamentada no amor de Cristo Jesus. Lição prática de vida. Desenvolva o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece, é o texto que nós lemos juntos. A sua felicidade não depende de circunstâncias ou coisas. Coloca isso na sua cabeça. Eu sei que é difícil, por favor. Mas não coloque o seu contentamento
a esperança do seu contentamento em circunstâncias ou coisas. A sua alegria vem de algo mais profundo, algo que vai além da prosperidade e algo que vai além da pobreza. Você só será vencedor das circunstâncias quando viver a verdade, que é o poder de Cristo Jesus, que já está dentro de você, que vai te dar um contentamento. Aquilo que você procura, o segredo que todo mundo procura, já está dentro de nós. Basta abrirmos os nossos olhos para ver. Tudo posso naquele que me fortalece. O foco não é no que você pode fazer, mas sim no poder que te fortalece, no poder de Cristo. Então todo o poder que você precisa para viver toda e qualquer situação, já está disponível e acessível em Cristo Jesus. A dica de Paulo é: vivencie essa realidade. E lembre-se que para vivenciar essa realidade, ela precisa ser na koinonia, na comunhão, na vida da igreja, nos amigos e amigas do reino de Cristo Jesus. Aprenda o segredo. O poder de Jesus para a vida de contentamento é derramado na amizade que vem de Deus. Todas as vezes que Paulo falou, eu me alegro, ele se alegrava, porque ele estava olhando o amor sendo derramado na comunidade, na vida de amigos e amigas. Então, a vocês, vou parafrasear agora Paulo, meus amigos e minhas amigas do reino, alegrem-se comigo, alegremo-nos, pois aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar na vida de cada um de vocês, até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Eu quero te convidar nesse momento a você